Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre Renato perto de deixar o Grêmio, técnico de clube paulista na pauta e D'Alessandro disparando sobre Renato. É tudo isso em nome de KTO.com depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, fundamental para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então like no vídeo, te inscreve no canal se ainda não é inscrito, ultrapassamos os 30 mil, vamos em busca dos 40 mil, faça parte disso, se inscreva, também ative as notificações e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. D'Alessandro, ele concedeu 2 entrevistas, uma aqui na Band e outra para a ESPN. E falou sobre a provocação que Renato fez para o Inter após o último clássico Grenal. Na entrevista coletiva, Renato, entre outras coisas, disse que o Inter estava comemorando e muito o Grenal porque não estava muito acostumado a ganhar e principalmente porque ganha Grenal, mas não ganha títulos, coisa que o Grêmio faz. É uma meia-verdade. O Internacional, de fato, não ganha um título importante desde 2011, o último Campeonato Gaúcho, 2016. Mas eu não quero falar sobre o Inter, eu estou aqui, obviamente, para falar sobre o Grêmio. O Grêmio também não tem conquistado, né, Renato? O Grêmio ganhou, sim, estaduais nos últimos anos, e claro, foram vários em sequência. Mas o último título expressivo, 2017, a Libertadores, ou então, se considerarmos, a Recopa Sul-Americana no início de 2018. De lá para cá, o Grêmio ganhou o Grenais, mas mais recentemente tem perdeu os 4 últimos. O Renato tentou provocar, tentou diminuir um pouquinho a importância da vitória do Inter, faz parte da rivalidade, mas vamos combinar que isso não colou com boa parte, talvez a maioria da própria torcida do Grêmio, que quer um time mais organizado, desempenhando melhor e principalmente obtendo melhores resultados. Só que o D'Alessandro foi questionado sobre isso, na entrevista que nos deu na Band e na entrevista que deu na ESPN. E ele falou o seguinte, até separei um trecho do que ele falou para trazer aqui para vocês. Tentar diminuir o Grenal é só para puxar a brasa para o seu lado. Agora não vale o Grenal? Não vale comemorar? Não pode comemorar o clássico? Se o Grêmio ganhasse, não ia comemorar? Iriam ficar calados? Grenal sempre se comemorou. E aí ele cita que o Grêmio ficou muitos anos sem títulos, chega a falar 15 anos sem títulos, e que o futebol é assim mesmo, tem a gangorra. Um ganha uma época, o outro perde e vice-versa, vai girando conforme vai passando o tempo. Não foi tão agressivo, mas acabou respondendo o técnico Renato Portaluppi, o hoje dirigente do Inter, ídolo colorado, D'Alessandro. Faz parte da rivalidade. O D'Alessandro é muito grande do tamanho para o Inter e o Renato é muito grande para o Grêmio, embora esteja vivendo um momento fragilizado pelos resultados que foram ruins na atual temporada. Mas dentro disso, o Grêmio precisa pensar em si, esquecer o Internacional e evoluir. O primeiro passo, óbvio, escapar do rebaixamento para fazer um 2025 bem melhor. Bom, vamos lá. Renato está perto de sair, gente. E tem técnico de clube paulista na pauta. Eu vou explicar para vocês, contar os detalhes, mas antes o recado da KTO, que é o lugar certo para apostar nas probabilidades, para se divertir olhando aquele futebol, quem sabe ganhar uns pilas, sabendo que pode perder também, então aposta aquilo que tu pode, sempre com responsabilidade. KTO.com, 20% de bônus de free bet no primeiro depósito utilizando o cupom Soares para maiores de 18 anos, KTO.com. Primeiro ponto, gente, a gente tem conversado e muito com as pessoas dos bastidores do Grêmio para tentar antecipar o futuro do Renato. A gente já sabe que o Grêmio está preparando uma reformulação bem importante. Saídas, várias saídas, de jogadores que estão em fim de contrato, como o Reinaldo, por exemplo, o próprio Rodrigo Caio, o Rafael Cabral, o Duqueiroz, são jogadores que não vão permanecer para a próxima temporada, entre outros. Aliás, essa lista deve aumentar e eu quero trazer essa atualização para vocês em um outro conteúdo. Mas mais especificamente aqui sobre o Renato, o que a gente ouve de praticamente todas as pessoas do ambiente do Grêmio é que de fato ele não deve permanecer. O presidente não fala ainda sobre esse assunto, o departamento de futebol mais especificamente
também tenta não aumentar toda essa repercussão, mas o ambiente do Grêmio tem muitas pessoas e o que se diz é realmente que o Renato não deve ficar. Um entendimento mútuo de encerramento de ciclo, de desgaste, de cansaço, de necessidade de parar, pelo menos por hora. E sim, provavelmente o Renato voltará ao Grêmio no futuro e não um futuro tão distante, como já aconteceu da última vez. Saiu, também foi uma saída um pouco conturbada, não estava bem e logo voltou, principalmente, claro, porque os treinadores que depois vieram não deram conta do recado, porque o Grêmio foi parar na Série B, etc, etc. Tomara que o Grêmio possa encontrar um grande treinador para a próxima temporada, que faça um trabalho bom, porque o clube precisa respirar sem o Renato. Não é que o Renato não possa fazer parte do Grêmio novamente, ele é um grande ídolo de vários bons serviços prestados e pode voltar. O que eu quero dizer é que o Grêmio não pode ser dependente do Renato. Dependência é que é preocupante. E hoje o Grêmio parece e muito dependente do seu treinador. E dentro desse processo, sim, o Renato deve também entender que não é o melhor permanecer. O Renato está extremamente cansado pelo que dizem todas as pessoas que a gente conversa do ambiente do Grêmio. Ele deve dar uma parada, respirar novos ares, treinar um novo clube no ano que vem e quem sabe somente a partir do segundo trimestre. Ele pretende ficar durante o estadual parado, descansando no Rio, aproveitando a família. Gente, o ambiente fala muito e fala que Renato não deve permanecer. Ele está cada vez mais próximo de sair do Grêmio. E surgiu um nome na pauta. Um nome de um técnico de um clube paulista. E aí eu estou falando do Bragantino, o clube, o técnico, o Caixinha. Ele está no Bragantino desde o início do ano passado, técnico estrangeiro que fez uma grande campanha em 2023. O Bragantino terminou na parte de cima da tabela, brigou pelo título e apresentava um futebol envolvente que chamava a atenção positivamente. Um time de extrema intensidade, até pela juventude da maioria dos jogadores, que conseguia fazer ótimos enfrentamentos contra os grandes. Mas a atual temporada do Bragantino é muito ruim, chegou a brigar na parte de baixo da tabela, agora que conseguiu um respiro maior. O Bragantino perdeu vários jogadores, entre eles o Elinho, que era um jogador importante do ataque, driblador, outros vários também saíram, Léo Ortiz, antes mesmo o Claudinho. O Bragantino foi perdendo atletas dentro da proposta que é a SAF lá do Bragantino. Mas o Caixinha é um treinador visto como interessante no futebol brasileiro. O que há em relação a ele e o Grêmio? Ele foi oferecido. O intermediário ofereceu o Caixinha para o Grêmio, para que ele treine o Grêmio a partir da próxima temporada. O Grêmio disse, ok, obrigado pelo oferecimento. Não disse não e não disse sim. Disse o seguinte, hoje eu tenho treinador, é o Renato, e a situação dele ainda não está definida, se definirá no final do ano. O Renato não permanecendo, a gente vai pensar em treinadores e ok, o nome do Caixinha está aqui na lista, a gente vai analisar assim como vai analisar outros nomes. Por enquanto, foi oferecido o Caixinha, que hoje é técnico do Bragantino. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião aqui nos comentários, kto.com. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.